Afinal, quais são os piores episódios de The Walking Dead existentes? De acordo com o público mesmo, de acordo com a avaliação das pessoas que assistiram ao longo dos anos, né? A gente já tem aí 2 anos que a série principal terminou. E sim, a gente tem uma lista, a gente tem um ranking a partir de notas aí dos 10 piores que a gente vai avaliar se a gente concorda ou não e que eu acredito que vai surpreender algumas pessoas também. Se você quiser saber, cola aqui nesse vídeo e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, pra gente voltar a falar sobre a série principal. 2 anos depois que ela acabou, a gente já tem um tempo, a gente já teve avaliações suficientes pra poder fazer um vídeo que eu nunca fiz no canal, que é o ranking de piores episódios, só que não é de acordo com a minha opinião, tá? É de acordo com a opinião geral da maioria dos fãs, opinião de votação mesmo. Bora trazer cada um aqui, mas antes, não esqueça de deixar o like, que ajuda muito na divulgação, e se inscreva aí no canal pra você não perder nada sobre o universo de The Walking Dead, coisas atuais e explicações também do passado. E é o seguinte, pra esse vídeo aqui, eu decidi trazer um ranking do site conhecido que é o IMDb, um dos principais sites aí, né, que fala sobre elenco e que tem avaliações críticas também. E não só avaliações críticas, como avaliações do público. Se a gente olhar The Walking Dead lá no IMDb, tem mais de milhões de avaliações no geral. Então dá pra gente ver que é um consenso geral da maioria dos fãs, pelo menos uma pesquisa ali bem precisa. E começando esse ranking aqui com a 10ª colocação, episódio 8 da 8ª temporada, chamado How It's Gotta Be. É o famoso episódio que a gente descobre que o Carl vai morrer. Não é o que ele morre, mas descobre que ele vai morrer e descobre a mordida dele. Pois é, pra você que não se lembra, esse também é o episódio do ataque de bombas do Negan a Alexandria, né? O episódio que tudo tá se esquentando da guerra, teve um ataque em Hilltop, a Meg arruma um jeito de resolver ali e o Negan decide atacar Alexandria, utilizando lança-granadas, explodindo muita coisa. Rick e Michonne chegam lá e encontram muita destruição, muita coisa, mas não encontram a maior parte da galera justamente porque o Carl teve uma atitude heróica de esconder a galera em túneis subterrâneos ali pro pessoal escapar. E é lá nos dutos subterrâneos que eles encontram o Carl, só que ele tá todo suado, ele tá com febre e revela que havia sido mordido já e que tá direcionado pra morte. A gente termina com esse impacto e assim, minha opinião sobre esse episódio é que eu não tenho certeza se ele merecia estar nesse ranking, sabe? Eu concordo que a morte do Carl é a maior cagada do universo de The Walking Dead, mas a gente tá falando do episódio em si, tá? O ataque de bombas do Negan, os efeitos e tudo mais. Existem muitos episódios piores na 8ª temporada. Tudo bem que essa é a 10ª colocação dos piores, mas eu fico na dúvida. Não sei se eu concordo ou discordo, né? A nota no IMDb é 6,8, tá? Pra esse episódio no geral. Mas coloca nos comentários o que você acha. Vamos seguir pro próximo. O 9º pior episódio de The Walking Dead, considerado aí por notas do IMDb, por uma grande parte de fãs, é o episódio 11 da 11ª temporada, da última mesmo, chamado Rogue Element. Pois é, o famoso episódio da trama do Eugene ali dentro de Commonwealth, a nova comunidade lá na época, né? Que ele tinha conhecido a tal da Stephanie, uma mulher, que inclusive ele passa a noite com ela, de repente ela desaparece e ele passa Commonwealth ali procurando ela. Ele tenta ir no apartamento dela, não acha ninguém, ele procura pessoas, se junta com a princesa, monta um quadro ali pra tentar rastrear e estudar o que acontece com ela, inclusive ele suspeita muito do Roman, que é um cara lá, um careca, que inclusive trabalha pro Lance Hornsby em Commonwealth, suspeita muito, e justamente por essa suspeita, ele e a princesa invadem um lugar e acabam sendo capturados, presos, né? Terminando tudo isso, no final, ele acaba tendo a revelação de que a Stephanie, que ele conhecia, na verdade era alguém fake, né? Que o Lance colocou ali, né? Quando descobriu as ligações do Eugene. Existe a Stephanie original, só que ela se chama Max, e aí o Eugene vai pra poder descobrir ela. E assim, na minha opinião, esse aqui é um outro episódio que eu fico um pouco na dúvida de estar no ranking dos piores, tá? A avaliação desse aqui também é 6,8 no IMDb. Daí, se a gente for colocar uma média 6, tá acima. É considerado como se fosse um episódio mediano, mas pra estar entre os 10 piores eu acho um pouco estranho. Por exemplo, a 8ª temporada eu acho que tem outros episódios muito piores do que esse. Então não sei se concordo muito. Aqui não é uma trama raiz de The Walking Dead, claro. É uma trama mais investigativa. A última temporada tem muito essa temática de Commonwealth e tal, mas eu já vi episódios bem piores pra estar nesse local do ranking. De qualquer forma, essa é a realidade. É o 9º pior na avaliação da maior parte do público. Pois é, mas aí a gente já segue pra posição de número 8. Já vamos avançar porque a gente tem que voltar pra umas temporadas anteriores ali, né? O 8º pior episódio de The Walking Dead é o episódio 14 da 7ª temporada, chamado The Other Side. É, um episódio que tá começando a ter a iminência de que vão ter uma guerra contra o Negan, né? A gente vê que Rosita e Sasha elaboram uma missão de sozinhas as duas tentarem chegar lá em direção à base dos Salvadores e matar o Negan, mas no final das contas a Sasha acaba capturada. E esse também é o mesmo episódio que um grupo de Salvadores vai lá pegar recursos da galera de Hilltop.
Hilltop, que eles estão oprimindo ainda, né? Liderados pelo Simon, eles vão lá oprimir, lembrando que o líder de Hilltop até então ainda era o Gregory, e é nesse episódio que a gente conhece mais da sujeira do Gregory, que ele tenta se render aos salvadores, ele trai a sua comunidade, ele demonstra que vai ter uma fidelidade a eles, que a gente vê depois, né, que dá problemas. É basicamente isso, é o antepenúltimo episódio da temporada, então não acontece um grandíssimo evento, de fato, concordo que ele tá aqui mais ou menos nessa colocação, até por ser da 7ª temporada, que é uma temporada, assim, que, tirando o episódio 1, que é a chegada do Negan, matando o Glenn e o Abram, depois é tudo muito fraco. A 7ª e a 8ª se assemelham muito nisso. Então acredito que esse episódio 14, que inclusive muita gente nem lembra, poderia se encaixar aqui como o 8º pior. Eu acho que tá bem colocado na minha opinião. Ele aparece no IMDb com nota 6,6 ainda, que eu acho que tá até mediana, né, pro tipo do episódio e a temporada. Mas aí a gente segue, porque a gente volta pra temporada, né, desastrosa de The Walking Dead. Tem vários episódios dela aqui nesse ranking, mas também tem de outras. Enfim, vamos pro 7º pior episódio da série, que é o episódio 7 da 8ª temporada, chamado Time for After. É, aquele famoso episódio que o Rick foi capturado pela Jade no episódio anterior. Ele quase que se entregou, né? Ele tá tentando conseguir uma lealdade ali com ela. Nesse episódio, o Rick tem que se provar confiável lá pra Jade. No final, ele acaba conseguindo, né? Mas enquanto isso, lá nos Salvadores, a gente tem o Eugene, que tá fiel ao Negan nessa época aí, descobrindo que o Dwight tá sabotando o grupo dos Salvadores, que é nesse momento que o Dwight vai sendo considerado traidor. No meio disso, também, a gente tem uma execução de um plano do Daryl com Michonne, Meg e outros ali pra atacar a base dos Salvadores com uma horda de zumbis. Ele pega um caminhão de lixo ali e quebra uma das paredes da base para os zumbis todos entrarem ali. Acontece o caos ali dentro e tal, mas assim, é isso, tá? O episódio é ação por ação, tá? Tem esse desenvolvimento de avançar na história do Rick, conseguiu o apoio do lixão e tal, mais coisas na guerra contra os Salvadores, mas fica muito por isso, é aqueles roteiros mais fracos da 8ª temporada. Esse eu não sei se merecia o 7º pior da série, mas por sendo da 8ª temporada, sendo esses episódios um pouco relevantes da temporada, eu acredito que se encaixa aqui. Não, esse não é o episódio do Winslow, daquele zumbizão de espetos que o Rick encontra, não, é na 7ª temporada, tá? Então se fosse, eu acho que dava uma melhorada, mas ainda assim, eu acho que tá, deixa aqui nessa posição. Ele aparece, né, lá no IMDb com a nota 6,5, vai caindo aqui aos poucos, e a gente já segue pra posição de número 6. Vamos falar do 6º pior episódio do Walking Dead, que também é da 8ª temporada, episódio 3 da 8ª temporada, chamado Monsters. Detalhe, não são todos da 8ª temporada que estão aqui nesse ranking, tem de outras, calma, vai avançar. Mas esse aqui tá na 6ª colocação, ele é um episódio que a gente vê o Ezequiel e o grupo do reino fazendo um ataque contra o Negan, tentando executar um dos primeiros ataques, que no final das contas não dá muito certo, morre uma galera do reino. Esse episódio também é o episódio que a gente tem aquela quebra de clima, aquele momento anticlimático, né? Que no final do episódio 2 o Morales tinha voltado, aquele cara da primeira temporada, 8 temporadas depois o cara voltou. Aqui a gente descobre que ele faz parte do grupo do Negan, né? Quando o grupo do Rick ataca uma base ali deles, um dos postos avançados, ele aponta a arma pro Rick, tá pronto pra matar o Rick, e o Daryl chega matando ele, tipo, dura poucos minutos, segundos de tela, o retorno do Morales, bem anticlimático, já morre. Mais um episódio assim, e esse episódio eu acho que merece, tá? Principalmente pelas essas questões do Morales aqui, mostra muito como a escrita da 8ª temporada é fraca, é anticlimática, é mal feita, é aquela temporada que você tá na empolgação de uns grandes eventos e tal, principalmente quem vem dos quadrinhos, né? A guerra do Negan lá é muito maior e louca e tem um desenvolvimento horrível, né? Como outro evento importante nesse episódio 3 também tem a morte do Eric, o marido lá do Aaron e tal, tem mais um ataque, ação pela ação, tiro no grupo do Negan, e é isso. Acredito que merece tá aqui como o 6º pior. Mas aí a gente vai pra outra metade do ranking, né? Já é o top 5, que são os mais cabulosos, só que esse top 5 aqui já é um que eu não concordo tanto, tá? Vamos lá, porque o episódio considerado o 5º pior de The Walking Dead por boa parte do público é o episódio 18 da 10ª temporada. É, um dos extras ali, chamado Find Me. É, o famoso episódio que traz pra gente os primeiros anos após o desaparecimento do Rick na ponte, né, quando ele foi dado como morto, e o Daryl passou muito tempo isolado, determinado em encontrar o corpo dele, ou encontrar ele vivo, e não achava nada, ele fica muito frustrado. Durante essa jornada que ele conhece a Lia, né, sua primeira paixão em The Walking Dead, que ele passou um bom período de tempo vivendo com ela, teve um relacionamento, beijos, relações e tudo mais. É um episódio bem profundo, que quebra o padrão, é o relacionamento
relacionamento do Daryl e tal, até que no final ela abandona ele, pra gente descobrir o que aconteceu com ela só na última temporada. Assim, não considero um episódio horrível, fraco, nem nada pra estar nessa posição. Eu completamente discordo dele estar na quinta colocação. Ele tá com nota 6,2 lá no IMDb, né? E assim, é até o episódio que explica como é que ele teve o cachorro, como é que ele conheceu o cachorro. É o episódio que traz uma camada diferente pra The Walking Dead, pro próprio Daryl. Nada especial, nada épico, muito bom, mas eu diria que tá num nível mediano, sabe, dos episódios, não nos piores. Então eu particularmente discordo. Eu quero que você que tá assistindo coloque nos comentários o que você acha. E vamos seguir pra quarta colocação. Justamente porque eu tenho que falar do episódio 6 da oitava temporada, que é chamado The King, The Widow and Rick. O Rei, a Viúva e o Rick. É o episódio que antecede aquele que eu falei da sétima colocação, que o Rick vai tentar negociar com o lixão e tudo mais, que ele tá preso aqui, ele vai até o lixão e acaba se submetendo a ser capturado pra conquistar a confiança deles. Mas também é o episódio, né, que a gente tem lá no reino, o rei Ezequiel se isolando porque várias pessoas do grupo dele morreram em tentativas frustradas de ataque. E também é um episódio que passa muita raiva pela questão da Maggie tendo que enfrentar o Jesus, porque o Jesus Direitos Humanos já começou a aparecer, que é o que protege os caras inimigos, não quer que mate salvadores, tá quase soltando eles. Assim, esse é um episódio que, principalmente por essa parte do Jesus, na época me deu muita raiva, tinha muita agonia, porque é um episódio que você tá querendo ver guerra, você tá querendo ver treta, e esse aqui é um episódio que não tem tanta. Quando tinha guerra era ruim desenvolvido, e quando não tinha era pior ainda. Essa é a oitava temporada de The Walking Dead, e é um episódio que acontece pouca coisa, não tem quase nada de avanço de história, então eu acredito que concordo com ele estar aqui na lista. Concordo com ele estar aqui na quarta colocação, pertence à pior temporada de The Walking Dead, é um dos episódios que dá essa fama também pra temporada. A nota desse episódio aqui no IMDb também é um 6,2, igual o episódio lá do Daryl com a Lia e tal. Eu acho que lá muito melhor, não acho que merecia uma nota assim também igual, mas enfim. Mas aí vamos pro pódio, tá? Porque já na terceira colocação tem um que esse aqui não tem como eu discordar, tá? Não tem como. Só fico na dúvida qual posição exata colocar. E o terceiro colocado é famoso, é bem conhecido pelos fãs de The Walking Dead, que é o episódio 6 da sétima temporada, o Swear. Um episódio completamente filler pra história, que traz um novo grupo, mas esse grupo também não teve quase nada de importância na história. Aquele episódio que a Tara, aquela personagem, acorda numa praia, né, e acaba conhecendo as mulheres de Oceanside. A gente tem um foco dela sendo capturada, descobrindo essa comunidade que tinha só mulheres e que não tem nada de tão interessante nisso. Tipo, parecia que Oceanside ia ter algo importante pra história, mas você vê até na última temporada eles esquecem de Oceanside. Pra mim, o único ponto bem relevante desse episódio é o Heat, que é aquele personagem que até hoje é desaparecido no universo de The Walking Dead, que tava com a Tara, e esse é o episódio que ele desaparece, né? Quando ela volta lá, depois da jornada de Oceanside, ela não encontra ele, só encontra um cartão PPP, que até hoje não foi explicado no universo de The Walking Dead, mas já foi confirmado pelos produtores que ainda vai ser explicado. Pois é, esse é um episódio que eu sempre falei, é fraquíssimo, ele é um dos piores e eu concordo demais com ele tá aqui nesse ranking, tá? É um episódio que não funciona, que não anda, é sofrível de assistir, mas muito, todas as vezes que eu reassisti The Walking Dead, você sofre pra passar desse episódio. Inclusive lá no IMDb, ele tem nota 5,7 de média, tá? De todos os públicos que votaram durante todos esses anos. Então assim, uma média bem baixa. Eu fico na dúvida do próximo, de qual colocar em posição, se eu não sei se eu colocaria esse em terceiro ou se colocaria mais pra frente, mas vamos seguir, porque a gente tem que falar do segundo colocado, né, que tá nessa lista. Eu fiquei impressionado com a proximidade dos episódios do segundo e do primeiro colocado. O segundo colocado fica com o episódio 20 da 10ª temporada. É, um daqueles extras também, um episódio chamado Splinter, que tem grande foco nessa personagem aí, que era recém-chegada na época. Uma personagem que é interessante, mas que o episódio é completamente inútil. É, a gente tava na ânsia de ver mais sobre Commonwealth, o episódio 16 tinha terminado muito com essa conexão, e aqui a gente vê ela capturada, depois sendo interrogada pelos soldados, os primeiros resquícios da gente ver mais sobre Commonwealth, mas no final do episódio a gente descobre que praticamente tudo do episódio é alucinação dela, é viagens da cabeça dela. Desde a tentativa de fuga dela, ela falando com o Eugene, as coisas que aconteceram, tipo, praticamente nada aconteceu ali do jeito que é falado. Então é um episódio que começa de um jeito e termina do mesmo jeito. É um episódio que teve alucinações e ficou nisso. Por isso, a nota dele, inclusive, no IMDb é 5,2, tá? Eu não sei se eu concordo que ele é pior ainda do que o da Tara, fica ali no meio termo, todos são ruins. Na época que eu assisti esse episódio, na época que eu analisei ele, eu não analisei ele como um episódio ruim, eu tive uma experiência, mas eu entendi errado que era alucinação, depois eu fui assistir de novo e vi o quão era ruim o episódio. Então, fico no meio termo, esse aqui, se concordo em estar em segundo. Concordo em estar nessa lista, com certeza, mas segundo ou terceiro, fico na dúvida. Mas vamos pro primeiro colocado, que me surpreendeu
entendeu o quão baixa é a nota desse episódio no IMDb. Eu já sabia que ia ser baixa, eu concordo com o episódio péssimo da série, mas vamos lá. Exatamente na sequência, o episódio considerado o pior de The Walking Dead pelo público e de longe também é o episódio 21 da 10ª temporada. É, na sequência do outro, um dos extras também, né? Episódio chamado Diverged, né? Divergiu, um episódio que foca na Carol e um rato. É quase isso. Se aquele outro episódio é a alucinação da princesa, que até tem um ponto em começar a introduzir como um elfo, mostra algum soldado e tal, esse aqui é um dia da Carol em Alexandria. A Carol, tendo estresse pós-traumático ainda, da época que o Henry morreu, ela encontra um rato ali em Alexandria, fica perseguindo ele, tenta achar coisas pra esparecer a mente, tá ruim, conversa com pessoas, interage com o cachorro e no final ela diverge do Daryl, dá uma ideia que eles vão se separar, mas não se separam. É o episódio, tipo, um dia em Alexandria. É isso, acabou. Pois é, a nota desse episódio no IMDb, pra você ter ideia, né, o segundo colocado era 5,2. Esse, que é o primeiro, o pior em nota, é 4,1 que ele teve de nota, tá? Durante todos esses anos. Ele é de longe o episódio mais mal avaliado no IMDb de The Walking Dead. O primeiro em nível de avaliação, assim, eu considero ele bem ruim. E sobre a posição, eu confesso que eu ainda fico na dúvida, tá? Eu acho que esse top 3 aqui tá certinho. O episódio lá da princesa tem que estar aqui, esse da Carol tem que estar aqui e o da Tara lá também tem que estar aqui. Agora, qual posição é qual? Não sei dizer, mas esse aqui é bem ruim mesmo. É difícil você avaliar qual que é pior, qual que é menos pior. Então, se você concorda com essa ideia desse aqui ser o pior mesmo, ok, tudo bem. Enfim, é um episódio que não precisava existir de fato. E é interessante que logo na sequência dele veio o 22 da 10ª temporada, que é o melhor da 10ª temporada e um dos melhores da série, que é o do passado do Negan. Então, enfim, né? Tá aqui a lista, comenta aí se você concorda com ela, se você sabia disso, né? Não deixe de se inscrever no canal pra você não perder nada sobre o universo de The Walking Dead. Deixa esse like que ajuda muito na divulgação e já já eu tô de volta. No mais, é isso aí, um abraço. Fui!